Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Quem que pra você foi o pior governante do Brasil? A ditadura militar? Vargas? Dilma? Bolsonaro? Hoje eu quero falar de um nome que tem argumentos para caber nessa discussão, mas muita gente esquece que existiu. O governo de José Sarney. Antes da gente continuar esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem mais lenga-lenga, vamos logo pro vídeo. O governo de José Sarney já começa bastante interessante, porque não era para ele ser presidente. Sarney era vice de Tancredo Neves, que foi o presidente eleito no colégio eleitoral de forma indireta, não foi o povo que escolheu, ali no fim da ditadura em 85. Sarney, na verdade, era um dos quadros mais antigos do PDS, que era o partido de sustentação da ditadura quando volta ao multipartidarismo na década de 80. Dessa maneira, a gente não tinha mais dois partidos, o MDB e a Arena, como foi durante toda a ditadura, mas sim vários partidos, como o PMDB, PT, enfim. Dessa maneira, o Sarney ele vai parar na asa do Tancredo por causa de briga em questão de quem seria o candidato do PDS ali para substituir o general João Figueiredo. O Figueiredo queria muito que fosse o Paulo Maluf. E o Sarney, assim como outros quadros, não queria isso. Eles acabam rompendo com o PDS, fazem uma ala chamada Frente Liberal e se unem à chapa do PMDB, colocando então Tancredo como presidente e Sarney como vice. Sarney vai inclusive se filiar ao PMDB, porém ele vai ser um grande nome da Frente Liberal, que não era de fato um partido, mas ele não tinha nenhuma orientação ou filiação forte com o PMDB, a não ser essa negociação de presidência. Acaba que Tancredo ganha, Sarney pega o poder, já que Tancredo morre em 21 de abril de 85, e ele acaba sendo um presidente, sendo que não era o plano dele. E aí a gente já começa a ficar interessante porque a própria construção do governo Sarney já mostra que não era para ser um governo bom ou pelo menos fácil de ter governabilidade. Afinal de contas, isso é apontado muito bem pelo historiador Jorge Ferreira na coleção Brasil Republicano, que é maravilhosa, vai ler se você gosta desse período ou do Brasil Republicano em geral. Ele aponta que o Sarney acabou herdando muito das negociações que o Tancredo fez. Tancredo nunca foi um nome anti-ditadura ou pró-democracia, como foi, por exemplo, Ulisses Guimarães. Ao contrário, Tancredo ele foi eleito presidente porque era um cara bom de negociação. Ele era como se fosse um chefe de um centrão e conseguia negociar tanto com militares quanto com forças mais democráticas. Dessa maneira, ele queria, ainda em vida, fazer um governo que contemplasse várias alas para a gente ter uma força democrática que impedisse que o governo fosse péssimo, e aí os militares não teriam aquele medo de voltar, sabe? A gente tinha uma grande preocupação dos militares quererem apitar quando o governo civil voltasse, e o Tancredo queria evitar isso. Com a morte dele, o Sarney herda os ministérios, as negociações, um monte de pactos que ele não concordou. E o Sarney tem interesses. Ele representa grupos políticos, principalmente do Norte e Nordeste, ele tem intenções para se manter no poder, ele tem intenções de ganhar para o seu grupo político várias questões, e aí ele não é o Tancredo. Dessa maneira, a solução de governabilidade já está bastante abalada. E ainda tinha um detalhe. Sarney seria o presidente responsável por conduzir a Constituinte. Dessa maneira, o Sarney acabou sendo o presidente num momento crucial para a história brasileira. Um momento de constituição, um momento de garantir a democracia e a força das instituições, senão os militares voltariam, e mais, ele também foi responsável de guiar o Brasil num momento de forte crise econômica, herdada justamente dos militares. Então percebam que a gente já tem uma questão. A falta de governabilidade que o Sarney vai se constituir, já que ele não é o Tancredo e ele não tem muito compromisso em honrar os pactos que o Tancredo fez. E aí, eu vou começar pelo papo da economia. O governo de Sarney vai ter uma das maiores médias de inflação da história. Está passando os números aqui pela sua tela. E dito isso, é muito importante porque sem uma baliza econômica, as instituições brasileiras não tinham uma força para realmente se sustentar. Em outras palavras, sem a garantia que a inflação ia acabar e que o salário do trabalhador ia estar realmente bom e ele ia conseguir viver tranquilamente, como é que você ia apoiar um novo governo assim? E mais, teria o problema, inclusive, de algumas pessoas começarem a falar bom mesmo era na época dos militares. Então, o Sarney ele vai ter essa questão. E ele não vai só sentar e deixar a inflação comer o Brasil, a dívida explodir, coisas do tipo.
Ele vai tentar fazer planos econômicos que resolvam a crise. Porém, ele não vai conseguir isso. A gente vai ter 4 ministros da Fazenda durante o governo de Sarney. A gente vai ter, inclusive, o mais famoso desses planos, que é o Plano Cruzado, que seria, na cabeça do Sarney, a solução econômica principal, já que é um plano que vai sair justamente em 86. Na prática, o segundo ano de governo de Sarney. A gente vai apostar no congelamento de preços. Dessa maneira, o Sarney consegue, congelando o preço dos produtos, garantir uma sensação de que a inflação acabou no Brasil. E de fato, você pode ver por esses meses aqui, a inflação estava controlada. Só que aí, todo mundo sabia que não ia durar para sempre isso, inclusive o Sarney. Só que ainda tinha um detalhe: as eleições para Constituinte iam acontecer no fim de 86. E o Sarney garantiu o congelamento até o dia anterior da eleição. Aconteceu a eleição e vários deputados, vários simpatizantes do Sarney foram eleitos, garantindo maioria presidencial na Constituinte. Então percebam, o Sarney ia ter um poder gigantesco para fazer as leis da Constituição. Ele vai no dia seguinte e aumenta os preços. A gente está falando de aumento de 300%, 400% em energia elétrica, combustível, entre outras coisas. Um grande estelionato eleitoral e a popularidade do Sarney nunca se recuperou. Mas ele continuou presidente do Brasil. E além disso, a gente tem que pensar também na questão da dívida. O Brasil em 87 vai entrar em moratória, quando um país anuncia para os seus credores que ele não tem condições de pagar a dívida mais. Então o nosso cenário econômico durante o governo Sarney não foi bom e deixou uma das piores marcas a serem superadas apenas durante a crise econômica de 2015 e 2016. Então é bem importante a gente lembrar que o governo Sarney teve essa dificuldade econômica. Não à toa, muitos historiadores econômicos chamam esse período de década perdida. É um termo que não é utilizado mais tanto assim, mas ele ilustra bem como que era a sensação econômica da década de 80. Você lembra? Deixe aí nos comentários. E Sarney é um presidente que vai tentar colocar os seus interesses e posições políticas para essa Constituição. E a gente ainda teve um probleminha, que é: os mesmos deputados que faziam a Constituição também eram deputados em exercício regular, ou seja, votavam as leis do dia a dia do Brasil normalmente. Isso vai fazer um grande problema no Brasil, que é a gente não tem uma especificidade para os constituintes. E aí, a galera colocava na nova Constituição artigos que eram para resolver problemas do momento, principalmente na questão econômica. Vários fatores de o Estado ter um papel na regulação, várias questões sobre impostos, garantia de monopólios, entre outras coisas, é interesse da galera querendo resolver a economia nos anos 80. Assim como também, a gente não pode negar o papo que a Constituição de 88 era uma das mais democráticas feitas. A gente vai ter muita gente palpitando, não só deputados. Você tinha a possibilidade de mandar carta para sugerir artigos para a Constituição. Era uma coisa que realmente era diferente. Porém, essa participação do Sarney é muito importante, porque ele vai tentar colocar seus interesses, tem essa preocupação de fazer a ordem do dia virar um artigo constitucional que baliza a nossa república, né? Você vai tentar resolver um problema em 86 e a gente até hoje está sofrendo com os artigos disso e mais. Tem a questão do Sarney de ser um presidente de posição conservadora. Ele defende que o executivo tenha bastante poder, ele defende que o mandato do presidente seja de 6 anos, ele defende, inclusive, que várias prerrogativas diminuam o poder do legislativo e que o presidente tenha essa possibilidade. Algo que vai ser defendido principalmente por outros deputados. Não à toa, no Brasil a gente tem a medida provisória, que é o presidente por 90 dias poder fazer uma lei automática. Isso era uma das defesas do governo Sarney. Então vocês podem ver que a gente vai ter essas problemáticas institucionais. O governo Sarney não era simplesmente uma questão de governo e política do momento. Ele, com a sua influência e também, obviamente, recebendo os interesses dos deputados eleitos e, lembrando sempre, esses deputados garantiram força a ele porque, lembra do Plano Cruzado? Então ele vai garantir uma força muito grande. E mesmo com a economia em baixa e a popularidade do Sarney despencando, ele consegue ter uma força institucional muito grande para fazer os interesses dele estarem no que é a Constituição, senão a grande regra geral das normas brasileiras. Então percebam que, mais que Dilma ou Bolsonaro, o Sarney tem uma importância grande porque não é só governo, vira política de Estado. Para encerrar o vídeo, o terceiro fator é a questão da paralisia decisória. Um termo colocado muito bem pelo Bolívar Lamounier, um cientista político do período, que ele fala justamente que o Sarney não tinha condições de governar, tanto por causa das questões que eu falei no começo do vídeo, dele não ser o Tancredo Neves, assim como a questão da crise econômica. Mas tinha uma forte problemática nisso que é: beleza, ele tem força na Constituição, ele tem uma maioria de candidatos presidencialistas, no sentido de honrarem a fala do Sarney. Porém,
ele ainda tem uma grande dificuldade em fazer essas medidas econômicas, medidas legislativas, porque pensa, se as pessoas estão se preocupando com a Constituição, elas estão esperando realmente ela ficar pronta. Elas não estão dando muita atenção também para a ordem do dia. E aí isso implica em realmente uma omissão, porque você não tem uma atenção dos próprios deputados em fazerem leis, porque eles estão preocupados em fazer a Carta Magna, a Constituição. E o Sarney não tinha força política para mobilizar essa galera para resolver os problemas do momento, porque afinal de contas ele estava mobilizando as forças para a Constituição, que ficaria pronta em 88, já quase acabando o governo de Sarney, que se encerra em 89. 15 de março de 90, se a gente quiser colocar a data certinha. Mas tem que se entender que essa paralisia decisória tem consequências muito nefastas, porque no Brasil, que segue o regime de presidencialismo de coalizão, muito bem dito pelo cientista Sérgio Abranches, a gente precisa de um pacto entre o executivo e o legislativo para o governo andar. O executivo seria, dessa maneira, uma força que coordena e coloca pautas representando o interesse coletivo do Brasil, já que todo mundo lembra que o presidente existe, mas nem necessariamente lembra do deputado. E aí, ao mesmo tempo, os deputados eles colocariam ali seus interesses, fariam uma troca de poderes e seria uma democracia maravilhosa. Porém, a gente tem essa questão do Sarney realmente não ter essa mobilização, os deputados também não, e o Brasil ali à míngua sofrendo com dívida, inflação e outros muitos problemas. Para tentar resolver um pouco disso, o Sarney vai fazer o que os presidentes que não têm base fazem, ou melhor, que não têm mobilização política no momento fazem, que é corrupção. Não acusando aqui o Sarney de corrupção, porque senão eu sou processado aqui no canal, mas a gente tem vários casos, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul fraudando licitação, a gente tem entrega de várias redes de rádio e televisão para várias pessoas, principalmente de interior, e aí isso é um problema até maior, porque a gente coloca na questão da telecomunicação uma questão política gigantesca. Estamos falando da distribuição de 1000 concessões de rádio e TV no Brasil. Muitos deles de parceiros do Sarney, que iam lá receber essas questões e aí apoiar o presidente tanto no dia a dia do governo quanto na Constituição. Então, consequências disso são gigantescas e acabam consolidando de maneira local a estrutura de poder de vários coronéis, de várias pessoas realmente que dominaram estados inteiros. Afinal de contas, como a gente está numa redemocratização, o poder político volta a ter esse poder. Porém, a gente ainda tem esses coronéis que manipulam o voto e se balizam na estrutura federal para conseguir o que querem. O maior nome disso é o Antônio Carlos Magalhães, que vai receber muito nos anos 80 do Sarney e depois, inclusive, vai receber a mesma coisa nos anos 90. O cara vai virar ministro das telecomunicações do governo FHC depois. E ele é um dos maiores coronéis baianos que já existiu, a família dos Magalhães. Então, a gente precisa entender que essas questões de falta de negociação política geraram estruturas muito pesadas para o governo e acabaram gerando consequências muito pesadas, porque quem domina a telecomunicação, por muito tempo no Brasil, dominou praticamente tudo. Então, perceba aqui a questão da gente ter uma inflação e uma crise econômica pesada. Uma paralisia decisória que eu acabei de falar. Muito que faz o presidente ter que ceder os anéis para não perder os dedos. E ainda a questão da gente não ter uma governabilidade e juntar o plano cruzado para garantir a maioria do Sarney que virou as suas opiniões uma política de Estado. Um cara que não foi eleito nem indiretamente direito. Porque o pessoal lá no colégio eleitoral, os deputados em 85, queriam o Tancredo. Então você percebe como um cara desse acabou caindo no governo e impactou por gerações a política nacional. Então, mais importante do que só uma crise de governo, que depois resolve ou coisa do tipo, o Sarney teve consequências muito fortes. Ele acabou fazendo o receituário da nossa nova república. E aí, quando a gente vai ter as eleições de 90, muita gente só queria escolher um presidente que fosse diferente do Sarney. E o cara que melhor aproveitou isso foi o Fernando Collor. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu não foquei em detalhezinhos porque eu quis falar de coisas que normalmente não são citadas. Mas espero que vocês tenham sentido interesse pela essa questão do Sarney, um governo que é bastante esquecido, mas facilmente ele é um dos mais importantes que a gente vai ter na nova república. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar como eu pedi no começo do vídeo. De resto, vejo vocês segunda que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!